Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda no título, A Pluralidade das Existências, e agora nós vamos entrar aqui no subtítulo Destino das Crianças depois da morte. O que acontece com as crianças depois que elas desencarnam? E a continuidade do nosso assunto vai aqui na questão número 197, que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? É avançado de alguma forma? E olha o que os espíritos respondem. Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. E ele faz uma pergunta anexa aqui. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? E eles respondem da seguinte forma: isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Então, ele está dizendo que acontece. Muitas vezes as crianças são espíritos mais avançados que os pais, mas por que isso? Porque Deus colocou neles um poder diferente, algo que lhe distancie do pai e da mãe em inteligência, em bondade? Não. É simplesmente um espírito que já passou por mais experiências. Ou seja, vamos simplificar, um espírito mais velho. Ele está nascendo no corpo de uma criança, só que é um espírito mais velho. Não necessariamente dessa forma, mas é um jeito de explicar, Porque às vezes ou é um espírito que viveu mais ou passou mais intensamente por experiências de forma a aproveitar mais essas experiências. Então sim, é um espírito mais inteligente. Mas não acontece que Deus manda sim espíritos que foram premiados com uma inteligência especial. São espíritos que buscaram essa inteligência, que trabalharam por ela. Na questão número 198, Kardec faz a seguinte pergunta. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Olha que interessante essa pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, a criança morreu, então era um anjo, É um anjo que morreu. Realmente era uma criança, mas o espírito que estava ali, ele era antigo, ele já era mais do que adulto, Então nem sempre era um espírito bom que estava ali tentando encarnar. Então olha só o que o Espírito da Verdade responde. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Olha que bonita explicação que o Espírito da Verdade aqui dá, Porque a gente categoriza todas as crianças de uma forma só. É claro que é uma bondade nossa aqui na Terra fazer isso com as crianças, mas se nós olharmos pelas encarnações e os espíritos que estão ali, são espíritos com diversos padrões de inteligência, de bondade, de maldade, variantes na sua moral, na sua inteligência, Então cada qual responde de acordo com a sua história. Na questão número 199, Kardec faz a seguinte pergunta. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Por que existe isso, crianças morrendo, E o Espírito da Verdade responde o seguinte. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado e sua morte. No mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais, Aí ele faz uma pergunta anexa. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E ele diz simplesmente, recomeça uma nova existência. Só isso. Então veja que ele dá uma explicação aqui na questão de por que uma criança morre cedo, Ali com pouca idade, às vezes um dia, um mês, 3 meses, um ano. Então ele explica que às vezes aquilo é o complemento da necessidade de experiências que ele deveria ter tido em outra vida. E ele interrompeu de alguma forma naquela vida e aí precisou continuar essa vida aqui e ter mais esse pedacinho ali de experiências. Essa interrupção, gente, pode ter sido um monte de coisa, Geralmente ele fala aqui interrupção, suicídio,
então pode ser um caso de suicídio. E a pessoa ali deveria viver, por exemplo, mais 5 anos, mais 1 ano, e acabou tendo que cumprir a parte dessa vida. Outra parte importante que ele fala aqui, ó, que é uma prova também, ou expiação para os pais. Às vezes os pais, em outras vidas, outras encarnações, negligenciaram o tratamento com os filhos, não cuidaram e existe, como a gente sabe, e a gente vê no mundo, pais que tratam os filhos de N formas diferentes, negligentes, né? E às vezes até bem graves. Então, acontece que às vezes esses pais reencarnam e vêm em outra vida e têm a missão de suportar a falta dos filhos, a necessidade de vê-los, a questão de vê-los ir embora, de sentir a falta, sentir a vontade de ter os filhos perto novamente, né? Então, por isso que muitas vezes isso acontece. E às vezes até, não diz aqui, mas existem casos que os pais recebem por bondade, por amor, a prova não é deles, a prova é do espírito, né? Como ele diz aqui, espírito que interrompeu a vida, então eles por amor, com o desejo de auxiliar aquele bom espírito, eles suportam essa prova, né? Mas por amor àquele que vai nascer, que é uma missão muito linda, gente. E aqui tem uma consideração de Kardec sobre esse assunto. Se o homem tivesse uma só existência e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta de condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Tá? Então veja que isso aqui é uma coisa que eu sempre comentei para a gente entender o porquê da encarnação. O que a gente fala na doutrina espírita? Deus é infinitamente bom e justo. Então isso é um pilar lógico para nós entendermos Deus e as coisas que acontecem, né? Então veja, se não existisse encarnação e Deus mandasse para a Terra as pessoas, digamos, eu sempre dou esse exemplo, 2 pessoas, chega lá uma criança, morre lá com 1 mês de vida. E o que acontece nas crenças que nós vemos por aí? Aquela criança tem que ir para o céu, né? Porque morreu um anjinho, então ela vai para o céu, né? Então ela está condenada a ficar no céu ao lado de Deus para o resto da vida, por toda a eternidade. E outra criança não desencarnou, mas viveu, cresceu, trabalhou, teve filhos, ficou exposta a todos os tipos de erros, de pecados, de falhas, e lá ela se envolveu com vícios, ela foi tragada por situações negativas, e aí o que acontece? Devido aos pecados, aquela pessoa desencarna depois e tem que ir para onde? Para o inferno. Então não estaria Deus sendo injusto, permitindo um viver, ter a possibilidade de ficar exposto aos males da terra, enquanto o outro, que não ficou exposto, desencarnou e já foi para o céu? Não seria uma situação justa. Então isso não bate, né, com esse pilar que Deus é infinitamente bom e justo. Por sua vez, não é verdade. É a encarnação que explica as nossas provas, as nossas expiações, as nossas penas. E aqui ele continua. Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não veem crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer a sua influência? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto, mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem. A lei civil as absolve de suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde, porém, podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores.
É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Então viram que ele deu um exemplo aqui de crianças, às vezes muito jovens, né? E nós vemos até no mundo de hoje aí, jovens às vezes lá com 10, 12 anos, 15 anos, que já estão praticando crimes. E você vai ver, a família não é daquele caminho, não educou por aquele caminho, mas o jovem buscou os envolvimentos que lhe davam prazer, que lhe davam gosto, que lhe davam identidade, né? E o papel sempre do pai e da mãe é educar, é tirar ele dessas influências e trazer, né, para a educação. Só que é claro que a personalidade ela sempre vai buscar o seu livre-arbítrio e o que ela quer. Né? Então, meus amigos, isso que eu tínhamos aqui para entender sobre o destino das crianças depois da morte. Continuamos no mesmo título principal da pluralidade das existências e no próximo vídeo continuamos no sexo nos espíritos na questão 200. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.